Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, estamos aqui para trazer para vocês assuntos de relevância e, entre eles, hoje, política. Hoje, no nosso Papo de Política, vamos estar falando sobre as demandas e projetos da nossa capital. E quem está conosco hoje é o vereador Ramiro Rosário. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Amanda, Joel. Um privilégio estar aqui na Ubra TV, no Papo Certo com vocês. Seja muito bem-vindo, então, vereador. Você de casa que nos assiste já sabe, o nosso programa é interativo. Então aproveita, envia para cá a tua dúvida ou teu comentário para o nosso convidado responder. Agora vamos fazer um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Aproveitando que hoje é segunda-feira, eu quero convidar vocês para darem uma passadinha lá no Instagram do Papo Certo, papocerto.com.br, para poder já conferir a nossa agenda das entrevistas desta semana. Bom, a nossa primeira pergunta, vereador Ramiro, é que muitas vezes muitas pessoas ainda estão querem se distanciar da política, e muitos jovens também, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que começou a sua trajetória na política, como foi o início? João, na verdade, desde muito cedo eu despertei para a política. Tinha vontade de ir nos comitês eleitorais. Eu era uma criança que não tinha nenhuma tradição política na família, ninguém nunca participou de absolutamente nada nesse sentido. Então eu costumo dizer que foi algo que parece que nasceu comigo, né? Foi um dom ali, eu acredito muito no dom de Deus, na vocação que Deus dá para as nossas vidas. E desde muito cedo, então, despertei, participei depois do movimento estudantil, das manifestações do Fora Dilma, e ali foi um grande divisor de águas, porque eu acredito que a gente não deve ficar apenas em casa assistindo o noticiário e reclamando, ou nas redes sociais e só fazendo publicações. Nós devemos arregaçar as mangas e ir mesmo à luta, defender aquilo que nós achamos correto. Eu acho que tanto a direita quanto a esquerda, quem quer mudanças, né, tem que ir para a rua também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E participar da vida em sociedade, né? Eu, antes de ser vereador, antes de concorrer a primeira vez, já participava da Associação de Moradores do meu bairro, participei do Grêmio Estudantil na escola, participei do Centro Acadêmico na faculdade. Tudo isso também é uma forma de fazer política dentro da juventude luterana, enfim, fiz um intensivo, né, de participação em movimentos, em associações, e isso, claro, nos prepara cada vez mais para entrar de fato no meio público, no meio político, e tem sido sempre uma grande escola e uma grande satisfação poder colocar em prática aquilo que a gente defende. Vereador, aqui no nosso Papo de Política nós falamos sobre as demandas e projetos, então vamos falar um pouquinho sobre cada assunto, e um deles é a saúde. Sabemos que tanto a saúde no nosso estado como no país passa por grandes dificuldades. Como o senhor a vê neste momento? A saúde no Brasil, nós temos o SUS. O SUS muitos defendem como um grande exemplo internacional e, de fato, ele tem muitos pontos positivos, né? Agora, nós não conseguimos chegar na população mais carente com uma saúde de qualidade como o cidadão, o pagador de impostos merece. Eu defendo muito que nós tenhamos o processo de desestatização da saúde, de se manter, sim, o SUS público,
porém não sendo gerido diretamente pela mão estatal. Eu acredito que parceiros privados, instituições filantrópicas têm toda a capacidade de poder prestar um serviço de extrema qualidade na área da saúde à população, e o serviço permanece público, porém não estatal, gerido pelo parceiro privado. Por que isso é bom? Por que isso facilita a vida do pagador de imposto, do cidadão? Porque não é só a falta de recurso. Dinheiro tem, né? O SUS consome aí boa parte dos recursos públicos. O problema mesmo é a falta de gestão e as amarras que a máquina estatal tem para poder comprar um remédio, para poder trocar uma lâmpada num posto de saúde, para poder contratar ou demitir um funcionário, um enfermeiro, um médico. Eu acredito que com a leveza da gestão da iniciativa privada, nós temos condições de fazer isso de uma forma muito mais célere e muito mais tranquila. Vereador Ramiro, até um contraponto, eu sou favorável às privatizações, mas ao mesmo tempo agora a gente tem alguns casos não muito positivos, seja na questão da energia em São Paulo, deu problema agora, seja das reclamações que estão surgindo com a Equatorial aqui na região metropolitana. O que o senhor pode falar em relação a isso? Olha, com relação à CE, a CE Equatorial, privatizou tarde demais. Foi ao fundo do poço. Nós demoramos demais como Estado para privatizar a CE. E, obviamente, agora quem assumiu está não apenas trocando o pneu do carro com o carro andando, está trocando os 4 pneus e roubaram o step. Então, a situação chegou ao fundo do poço, né? Obviamente, vai demorar ainda um bom tempo para que se possa realizar o volume de investimentos necessários na distribuição de energia para que a gente possa ter, efetivamente, um serviço de maior qualidade. Eu tenho batido muito na CE Equatorial, né? Mas que bom que hoje nós podemos bater numa empresa privada, pedir serviços melhores e esperar o investimento que já está sendo realizado, que esse investimento venha a trazer uma qualidade melhor para a distribuição de energia. Agora, antes, quando era estatal, o que nós fazíamos? Reclamar para quem? Se queixar para o bispo? Né? E todo aparelhado com políticos, toda aparelhada por interesses pontuais de partidos que estavam na gestão do governo do Estado. Então, eu acredito que agora nós teremos aí, ao longo dos próximos anos, um volume de investimentos considerável. A CE Equatorial já tem realizado uma série de trocas de postes de distribuição de energia, tem qualificado nas vilas populares em Porto Alegre, inclusive com novos postes para evitar o gato e também trazer mais qualidade na energia, evitando ali, minimizando o risco de incêndios, por exemplo. Então, reforço aqui, concordo contigo, João, o serviço da Equatorial está muito ruim, mas estaria muito pior se não tivesse sido privatizado e nós não teríamos uma perspectiva de futuro próximo para a melhoria da qualidade do serviço. Vereador Ramiro, em relação ao empreendedorismo, que quanto mais a gente incentivar o empreendedorismo, mais a economia cresce e mais renda das pessoas melhora. Como tu vê hoje os incentivos de Porto Alegre para o empreendedorismo? O empreendedorismo é tudo, né? Quem fabricou esse copo foi um empreendedor, né? Quem fabricou essa mesa é um empreendedor. Vocês aqui também praticam a arte do empreendedorismo ao colocar a Ubra TV, aqui o Papo Certo no ar. Quem move a locomotiva do Brasil, quem move a locomotiva do mundo, são aquelas pessoas que colocam o seu dom, a sua vocação à disposição não apenas da sua família ao buscar o sustento, botar o pão na mesa, mas também criando oportunidade para que outras pessoas tenham trabalho, tenham dignidade, tenham emprego e possam também sustentar as suas famílias. O Estado, seja a prefeitura, governo do Estado, governo federal, não criam empregos. Essa história de político prometer emprego é balela. Político tem que prometer retirar a burocracia das costas do empregador, do empresário, retirar as amarras existentes para empreender, a burocracia da máquina pública que impede que os empresários tenham ali a rapidez para abrir uma empresa, para poder contratar pessoas. Isso que um político deve fazer, retirar o peso estatal de cima da sociedade, muito especialmente das pessoas que empreendem, que querem ali colocar o seu dom, a sua vocação, para poder fazer com que a sociedade tenha maior desenvolvimento. Vereador Ramiro, nós sabemos que a educação ela é fundamental. Qual a sua opinião em relação ao ensino e às escolas da nossa capital? Olha, Porto Alegre, ao longo de muitos anos, sempre teve o maior salário dos professores. Quando a gente fala de educação, as pessoas dizem, precisamos valorizar o professor, precisamos aumentar o salário da categoria dos professores. Bom, mas então a conta não fecha. Porque se Porto Alegre tinha o maior salário da rede pública municipal do país, por que o nosso IDEB, que é o Índice de Avaliação da Qualidade do Ensino, está entre as piores capitais do país?
Nós perdemos para Belém do Pará, meus amigos, em Porto Alegre. Isso é inadmissível. Veja, a conta não fecha. O que acontecia antes na educação em Porto Alegre? Nós tínhamos, na verdade, um jogo de faz de conta. O prefeito não queria greve, então sempre dava aumento para os professores e fazia vistas grossas. Os professores queriam ali fazer de conta que estavam dando aula, né? Tinha nas quintas-feiras, toda quinta-feira eles liberavam os alunos meio período para as supostas reuniões pedagógicas. Meus amigos, as crianças voltavam para casa, muitas vezes os pais estavam trabalhando e aí ficavam na rua, ficavam na casa de um parente, ficavam na casa de um possível aliciador ou ficavam da mão no tráfico. Então eu vejo que as reformas que o governo passado na prefeitura fez com o Marquesan iniciou, estão tendo continuidades no atual governo com o Melo, de se fazer com que o professor fique dentro de sala de aula, isso termina com aquele jogo de encenação que nós tínhamos. Com a prefeitura fazendo vistas grossas, não querendo problema com o sindicato, os professores fazendo vistas grossas porque os alunos não estavam aprendendo, não querendo problemas também com a prefeitura e não querendo perder os seus privilégios, e os alunos também, muitos deles, infelizmente, fazendo de conta que estavam aprendendo, e os pais fazendo de conta também que estavam ali tranquilos porque os alunos estavam com os professores. Então, era um grande jogo de encenação. Eu vejo que isso mudou, mas ainda está muito ruim, né? Nós temos uma série de denúncias agora de má gestão na Secretaria da Educação de Porto Alegre, que estão sendo averiguadas pelos órgãos competentes, e eu defendo também na área da educação a desestatização, que nós possamos parar com essa lógica antiga, uma lógica da era Vargas, de construir escolas. Não precisamos mais construir escolas como poder público, nós temos que comprar vagas na rede privada. Nós temos que colocar o filho do pobre, o filho do senhor, da senhora que mora na periferia de Porto Alegre, dentro de uma escola privada, também na periferia de Porto Alegre, para que ele possa ter uma visão de mundo diferente e ter um acesso à qualidade de ensino superior. E vocês vejam, o custo disso é mais barato do que manter uma estrutura estatal. Se tem uma perspectiva da Agenda 2030, que envolve o setor público, o setor privado também, de que o custo da compra da vaga na rede privada é 30% menor do que manter um aluno numa escola estatal. Porque, óbvio, o Estado vai ter que gerir não apenas a qualidade do ensino, vai ter que gerir todos os aspectos de infraestrutura da escola, também de contratação, de demissão, professores, concursos públicos, terceirizados, enfim, é uma série de contratos e de necessidade de se fazer gestão para que aquela escola funcione que não tem cabimento. Então, por isso eu defendo as escolas vouchers, né, os vouchers, para que se possa comprar vaga na rede privada. Vereador Ramiro, e sobre o transporte público na capital? Como é que o senhor vê hoje? Está bom como está hoje? Não, o transporte público é horrível na capital do estado e nas grandes cidades brasileiras. O transporte público, como nós conhecemos, esse modelo faliu, esse modelo quebrou, não apenas financeiramente, ele quebrou no seu conceito. Desde do advento, nem vou falar de questões de décadas atrás, da falta de investimento em metrô, em veículos leves sobre trilhos, nem vou entrar nessa seara, vou dizer de agora, mais recente. As pessoas viram que andar de aplicativo, andar de outros modais de transporte, de bicicleta, a pé, de patinete agora que voltou para Porto Alegre, isso é muito mais fácil e muito mais ágil e muito mais barato, muitas vezes, do que andar de ônibus. Então, aquelas curtas viagens que existiam, que faziam o balanço, o equilíbrio financeiro do sistema de transporte público em Porto Alegre, porque o preço da passagem é o mesmo, né? Tu não vais cobrar por quilômetro rodado. Então, a pessoa que fazia uma viagem de um bairro para o outro, para um bairro vizinho de transporte público, ela acabou substituindo isso pelo Uber, porque é praticamente o mesmo preço, né? E vai no conforto, pega o carro na frente de casa, vai no ar-condicionado, tranquilo, vai e volta. Agora, as longas viagens, essas não puderam ser substituídas, porque o trabalhador que mora na Restinga precisa ir para o centro, que mora no Rubem Berta e precisa ir para a Zona Sul, esse não vai conseguir ter o seu carro próprio e nem ir de Uber e vai depender do ônibus. E a tarifa não se paga. Então eu defendo que nós tenhamos uma desregulamentação na área de transporte público. É bem polêmica essa pauta, mas eu defendo que a gente consiga ter uma organização da iniciativa privada sob demanda, como já acontece em outras cidades do mundo,
né, como nós temos, infelizmente, no Rio de Janeiro, mas daí de forma desorganizada, de forma que o crime e as milícias acabam fazendo ali o comando daquelas chamadas peruas, daquelas vans, mas se nós conseguirmos organizar em Porto Alegre uma possibilidade da iniciativa privada de ser o seguinte, olha, eu tenho uma demanda de 20 pessoas que saem da Restinga e vão para o centro em tal horário, e aquilo ali funcionar, é bom para o empreendedor, é bom para as pessoas também, eu imagino que esse é um caminho dentro do espectro que nós temos, porque falar também agora de colocar linhas de metrô em Porto Alegre, bom, a gente sabe que não há talvez demanda, apetite do mercado que atua na área para isso. Mas sobre essa questão do transporte público, o que tu achou da compra da Carris pela empresa de transporte de Viamão? Olha, a gente não escolhe quem compra a Carris, né? Porém, eu acredito que foi importante para a cidade nós vendermos a Carris, votei a favor, fui um dos defensores da privatização da Carris, porque também era uma empresa, era a última empresa estatal de ônibus do Brasil. Veja, dos 5.000 municípios que tem no Brasil, a única cidade que tinha uma empresa estatal de ônibus era Porto Alegre. Então só nós estávamos certos e os outros 5.000 municípios que estavam errados? É óbvio que não. Então, o Estado ele não tem a capacidade de gestão para manter uma empresa estatal de ônibus. Tanto é que cada licitação vencia um tipo de ônibus diferente, porque o Estado, o governo, precisa seguir a lei de licitações e contratos. Para contratar um ônibus, para comprar um ônibus, necessariamente vai precisar de licitação. E quem vence a licitação nem sempre é o melhor, é o mais barato. Então, numa empresa, numa licitação vencia a Volvo, na outra vencia a Mercedes, na outra vencia a Scania, e isso fazia com que a Carris tivesse a necessidade de ter 5 tipos de mecânica na área interna. Então, vocês imaginem a complexidade disso, porque cada ônibus era de um tipo. Isso não acontece na empresa privada. Outra coisa que acontecia, o total descaso, desleixo e uso político também da Carris, tanto é que nós tivemos escândalos de corrupção na Carris, mas nem vou entrar muito no escândalo de corrupção, vou entrar na incompetência mesmo, na falta de visão empresarial. Quando na gestão passada se colocou uma pessoa da iniciativa privada para gerir a Carris, se chegou lá uma fatura de água de R$1,5 milhão de reais. E ela disse, vem cá, por que está dando R$1,5 milhão de reais de água em determinado espaço da Carris? Ah, não sei, é sempre essa fatura, deve ser isso mesmo. E aí ela mandou investigar. E tinha um cano rompido embaixo do estacionamento da Carris. Quantos anos ficou aquele cano rompido até que um gestor chegasse lá e aparecesse, olha, essa conta aqui não está fechando, está alta demais, nós precisamos ver o que está acontecendo. Porque quando é estatal, paga. Vai pagando, vai pagando. Vocês que estão nos assistindo aí estão pagando seus impostos mesmo? Vão pagando imposto para poder tapar o furo e cada vez mais colocar dinheiro do cidadão em cima dessas empresas completamente ineficientes. Então foi importante a privatização da Carris, que bom que se privatizou, mas também demorou demais. Bom, agora eu vou chamar um intervalo e em um minutinho voltamos com o Papo de Política. Fiquem com a gente. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e no Papo Certo de hoje estamos com o vereador Ramiro Rosário e estamos falando sobre as demandas e projetos da nossa capital.
A nossa primeira pergunta desse bloco, eu queria perguntar para o vereador Ramiro sobre a segurança pública na cidade de Porto Alegre, como é que tu vê isso hoje? E eu, às vezes, em especial, nas áreas dos parques, em especial, né? Olha, João, nós temos em Porto Alegre hoje, infelizmente, retornou a guerra do tráfico, né? Nós temos bairros como Rubem Berta, Costa e Silva, e há algumas localidades, inclusive, com toque de recolher. Eu vejo que os investimentos que têm sido realizados para que nós tenhamos cadeias, mais cadeias e cadeias melhores, não transformar também em spa para bandido, não é isso, né? Mas que a gente tenha cadeias que o sujeito entre lá e fique de fato confinado, que ele fique incomunicável, que ele tenha regras dentro do presídio. Isso é fundamental também para que a gente possa garantir a segurança fora do presídio. Porque o presídio não pode ser uma sucursal do crime, não pode estar lá dentro o pessoal com contato com o mundo exterior e mandando na divisão de territórios do tráfico, como tem acontecido em Porto Alegre. Eu acho muito estranho quando tem essas ações da polícia, né, de operações da polícia, e a operação é feita dentro do presídio de Charqueadas. Eu acho estranho, por que vai ser feita a operação lá em Charqueadas, mandatos lá? Exato, João. Enfim, eu defendo muito que nós tenhamos maior investimento na área dos presídios, das cadeias, né? Inclusive com a parceria da iniciativa privada, né? Aqui a Pecan em Canoas é um exemplo também disso, né? Colocando a iniciativa privada para fazer a gestão desses espaços, até mesmo empresas lá dentro para que se trabalhe, né? Eu tive a oportunidade de conhecer já o trabalho de uma dessas empresas que produz fardas para a polícia, para a brigada, para o exército, e a mão de obra que ele usa é do sistema prisional dentro das cadeias. Então é algo importante, né? É bom para o sujeito que está lá também. Enfim, se nós conseguirmos a cada 10 salvar um, que ele possa depois voltar para a sociedade e se reinserir, eu acredito que o trabalho já está sendo bem feito, né? Esperamos, obviamente, que seja sempre mais. Mas eu tenho visto mais brigada militar nas ruas de Porto Alegre, claro que está muito longe do ideal, e essas disputas do tráfico, muito especialmente na periferia, isso acaba, de alguma forma, trazendo a insegurança para a cidade por completo, porque o crime também ele se reorganiza e ele busca se financiar para comprar armas, para comprar mais munição, para poder manter essa guerra em pé. E ele faz isso, obviamente, praticando outros tipos de crime, né, de assalto ao comércio, de assalto ao cidadão, para poder se manter dessa forma. Vereador, eu gostaria de lhe pedir para falar agora sobre o pacote contra a corrupção que o senhor foi o autor. O pacote contra a corrupção de Porto Alegre é uma lei que me orgulha muito, Amanda. Ela é considerada uma das leis mais modernas e complexas de prevenção e combate à corrupção nas cidades brasileiras, porque as irregularidades elas precisam ser combatidas a partir do município. É na cidade que a gente tem condições de ter uma fiscalização maior, de a gente conseguir enxergar onde o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de imposto, está sendo efetivamente empregado. E ela é fruto de uma experiência prática que eu tive quando eu fui secretário de Serviços Urbanos de 2017 a 2020 em Porto Alegre. Uma secretaria que englobou todos os serviços de zeladoria da cidade, que estavam muito ruins. Vocês devem lembrar, quem é de Porto Alegre sabe, ou quem passou pela cidade sabe. Quando eu assumi a secretaria, a cidade era puro mato, não tinha capina, lixo por tudo, porque o contrato de varrição era um contrato emergencial, não tinha poda de árvore, não tinha manutenção das praças, não tinha manutenção de viadutos. E o que nós fizemos? Nós fizemos uma revolução na forma como a cidade contrata os seus serviços, colocando ali uma série de indicadores nos editais de licitação para que a gente tenha fiscalização com GPS nas equipes, veículos e máquinas, fotos do antes e depois, remuneração por produtividade, também exigindo com que o parceiro, com que o prestador de serviços tenha uma qualidade técnica maior para que ele possa ser de fato habilitado. E aí no meu retorno à Câmara de Vereadores nós colocamos isso na lei, né? A exigência, entre outras coisas, de compliance, o programa de integridade, para que empresas que tenham contratos de valor elevado em Porto Alegre, acima de 5 milhões de reais, tenham que ter esse tipo de programa de integridade na estrutura da sua empresa para que a corrupção comece também a ser combatida para os muros para dentro da empresa, né? Dos muros para dentro e não apenas dos muros para fora, né? Então, essa lei ela tem sido... Tem sido cumprida, Tem sido cumprida, né? Vários aspectos dela têm sido cumpridos. Eu tive, inclusive, alguns dias atrás, em Novo Hamburgo, numa prestadora de serviço da Prefeitura de Porto Alegre, para acompanhar a visita técnica da Controladoria Geral do município, para ver se a empresa está de fato implementando o compliance. E isso é muito interessante porque a gente, como eu disse antes,
Nós não temos no governo a possibilidade de escolher sempre o melhor prestador de serviços, porque a lei faz com que, na maioria dos casos, seja o menor custo. Bom, então vamos colocar ali alguns pontos a mais nessa régua, já que é o menor custo, que a empresa tenha o compliance, que ela tenha o programa de integridade, e ela, inclusive, recebe um desconto se já tiver implementado. Ela paga 50% apenas do seguro garantia que qualquer empresa faz quando contrata com a prefeitura. Então é uma lei que está na prática, está sendo colocada aí para melhorar a possibilidade de a gente ter uma fiscalização, uma transparência maior nas contratações do serviço público em Porto Alegre. Vereador Ramiro, eu queria que você falasse um pouquinho de uma transformação que está ocorrendo hoje num bairro de Porto Alegre, que é o 4º Distrito. Como é que o senhor vê isso? Até um modelo daqui a pouco para outras cidades também possam estar copiando, talvez, né? 4º Distrito, João, na verdade, são 5 bairros. 5 bairros. São 5 bairros. Pega o Floresta, o São Geraldo, o Navegantes, o Maitá e a Vila Farrapos. E o 4º Distrito é o antigo distrito, território portuário e industrial de Porto Alegre. Do 4º Distrito saíram grandes empresas, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. A Renner, Gerdau, a Stinger, a Neugebauer, várias empresas saíram dali porque ali, de fato, era o berço industrial da cidade de Porto Alegre. E entre eles também, entre essas empresas, havia muitas cervejarias. A própria Continental, a antiga Irmãos Bopp, depois a Brahma. Nós temos a Malteria Navegantes também localizada no 4º Distrito. Ocorre que, com o processo de desindustrialização dos grandes centros, das grandes cidades brasileiras, o 4º Distrito acabou se transformando num espaço vazio, um vazio urbano. E quando a gente tem vazio urbano, nós não temos pessoas circulando na rua, aí nós temos o lixo, aí nós temos o tráfico, aí nós temos a prostituição. E o 4º Distrito ficou completamente degradado nesse processo desde a década de 70. E graças à iniciativa dos empreendedores, de identificar no 4º Distrito, talvez ali no início, olha, é uma área que tem galpões baratos, é uma área que tem imóveis baratos, vamos nos instalar ali. E começou um processo de vir para o 4º Distrito escritórios de arquitetura, de cinema, da economia criativa, empresas de tecnologia, e as cervejarias que lá estavam também tiveram uma grande sacada de abrir os seus espaços para se transformarem em brew pubs. E isso fez com que nós tivéssemos uma circulação de pessoas maior, também cada vez maior, dentro da região, e o poder público veio a reboque. Eu era secretário na época, fizemos uma série de investimentos ali na região para poder qualificar e até mesmo mostrar para os empreendedores, olha, venham para cá, nós queremos que vocês venham para cá. E mais recentemente eu fui o relator na Câmara de Vereadores do programa Mais 4D, que previu ali uma série de flexibilizações de índices construtivos, de diminuição de impostos, para que essa força empresarial empreendedora seja ainda maior na região. Vereador Ramiro, muitas perguntas ficaram pendentes, depois a gente vai responder então para vocês aí de casa que participaram do nosso programa. Muito obrigada pela tua presença. Muito obrigado, Amanda, muito obrigado, João, a todo o time da técnica aqui também da Ubra TV, é um prazer estar com vocês. Então, um abraço também especial aqui para o nosso câmera, o Fritz, que nos ajuda bastante aqui, né? E o pessoal de casa, um grande abraço e até amanhã. Bom, então vocês já sabem, né? Amanhã, 20h30, estamos aqui novamente com um programa inédito para vocês. Esperamos a todos.